Tem gente que não é pobre por conta da renda. É pobre porque tem medo daquele desconforto necessário para você poder subir de vida, para você subir de nível, de patamar, pelo menos financeiramente falando. É claro que eu entendo, dói. Dói você economizar naquilo que você quer gastar, naquele teu projeto que às vezes você estava evoluindo ele, ou às vezes gastos superficiais, eu não sou contra. Eu acho essa ideia de extremismo, de você, olha, não pode comprar uma pizza, meu Deus, senão você morre. Não existe isso. Eu acho que a gente tem que saber dosar as situações da vida, porém a gente passa por nuances ali, a gente passa por situações, eu mesmo passei por uma situação em que eu precisei fazer todos os cortes possíveis na minha vida. Então eu me endividei, por conta dessas dívidas eu falei, olha, eu vou cortar tudo que for necessário para que eu possa me reencontrar financeiramente, poder tomar novamente o controle das minhas finanças e aí sim eu poder caminhar novamente de acordo com o que eu quero, com meus desejos, minhas vontades e tudo mais. Mas de maneira geral, para passar por esse período, mesmo que seja curto, um período de um mês, dois, três, sei lá, 6 meses, é doído. E essa dor é uma dor tal que não é todo mundo que está disposto. E sempre me vem a referência ali do Flamengo nesse sentido, porque foi o clube que eu vi de fato, e aqui sem clubismo, apesar de eu ser flamenguista, não é isso, eu não ligo muito para essas coisas nesse sentido, tá? De usar de exemplo. Então, se fosse outro exemplo, eu usaria, se fosse o Vasco, Palmeiras. Mas enfim, a questão aqui é a seguinte: o Flamengo ali, ele precisou passar por uma dor latente muito grande, porque ele envolve várias outras questões. A ideia de você fazer um elenco enxuto faz com que você tenha muitas dores. E essas dores são causadas normalmente pela torcida, que é a força maior ali de um clube de futebol. Antes de eu continuar aqui, um disclaimer rapidinho que tem umas crianças brincando aqui na minha porta e provavelmente deve estar saindo o som aqui. Peço perdão, mas eu não posso deixar de gravar por conta disso. Deixa as crianças se divertirem e a gente continua aqui no nosso vídeo. Voltando ao Flamengo, o que acontece? Ele passou por essa dor latente de você montar times ruins, inferiores, correndo risco de ser rebaixado e tudo mais, somente para poder um dia desfrutar do que está acontecendo hoje. A gente está em 2025, que eu gravo esse vídeo, e o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Brasileiro, por méritos próprios, nesse sentido, porque se organizou e ano que vem vai disputar tudo isso de novo. E disputar, que eu digo, é realmente estar ali no páreo para poder ganhar. E provavelmente ganha mais algum título ou outro ali de expressão. Então dificilmente o Flamengo passa um ano inteiro sem ganhar alguma coisa. Isso porque lá atrás eles tiveram essa capacidade de parar e falar, olha, não tá dando. Do jeito que tá, não vai dar certo. A gente precisa rever nossos conceitos, precisamos rever o que estamos fazendo para poder fazer a correção. E a correção nada mais é do que isso, do que parar um pouco, cadenciar todo o processo, calcular as dívidas ali, fazer todos os cálculos necessários, equacionar tudo isso e falar, agora daqui para diante a gente só tem X para gastar e esse X vai ser bem pequeno e vamos viver dessa forma, até que as coisas comecem a entrar no eixo. Assim também é na nossa vida. Então eu fiz essa grande comparação ali, pegando o Flamengo, para dizer isso, que muitas das vezes você tá nesse meio hoje, nessa turbulência, nesse caos financeiro ali, com a tua vida financeira, tudo, sabe, assim como uma onda que te leva, o famoso caixote, né, que te leva, te atropela, te desgasta. Pode ser que isso esteja acontecendo com você na tua vida hoje, mas entenda, se você não aprender a passar por essa dor, mesmo que por pouco tempo, você não vai ter a correção necessária, você não vai ter o resultado que se espera, no sentido de que o resultado é uma vida, é gozar de uma vida financeiramente falando boa, saudável, que faz com que você de fato cresça, vá galgando aos poucos o crescimento e a evolução. Então, se você ficar sempre nessa, parado, estagnado, deixando a vida te levar nesse sentido, e quando a vida te leva e tá tudo dando certo, ok, deixa a vida me levar, mas o deixa a vida me levar é você continua trabalhando todo dia, estudando todo dia, se capacitando todo dia, correndo atrás, economizando onde é necessário economizar, e aí, de fato, deixa a vida me levar que aí a coisa vai dar certo. Agora, o deixa a vida me levar com você gastando sem precedente, você sem método nenhum, sair
pega o teu dinheiro, gasta com qualquer coisa, sempre gastos superficiais, e conforme a gente vai gastando, a gente se perde completamente, com medo de encarar a fatura do cartão de crédito. Tudo isso são movimentos que te levam à ruína, naturalmente. Então, por conta disso tudo, para mim, é ultra necessário a gente mexer com esse nosso conforto, né? A gente entender que esse desconforto ele é necessário. Cair de cabeça numa situação em que, olha, eu vou fazer isso conscientemente. Então, na época que eu precisei, sei lá, eu precisei de 3, 4, 5 meses, não lembro ao certo, mas eu fiz isso conscientemente, conversei com a minha esposa, conversei com quem era necessário conversar. Se eu devia pessoas, eu falei, olha, vamos fazer assim para eu pagar. Aos bancos que eu devia, a mesma coisa, eu não conversei com eles nesse caso, mas eu fiz a planilha, eu organizei tudo, eu arquitetei todo o meu projeto de fugir desse caos e executei. E foi muito difícil. Eu acertei 100%? Não. Porque no meio do caminho tu dá umas titubeadas ali, tu cai, tu faz uma coisa ou outra errada. Mas de maneira geral, eu estava constantemente de frente com o meu desconforto. E eu vou te falar uma coisa. Chega um momento em que a gente... Não vou dizer que a gente se acostuma. Porque se acostumar com ruim é muito difícil. Não, a gente se acostuma com bom. Mas a gente, sabe, dá uma aliviada. Aquela dor mesmo é no primeiro momento. Depois que se torna um hábito para você economizar naquilo. Ah, não posso... Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu trabalho em casa, eu trabalho em home office. Então, eu tinha na minha cabeça que todo final de semana eu tinha que sair. E aqui no Rio de Janeiro, sair para mim significa ir para a região dos lagos, para a Zona Sul, para a região da Costa Verde, aqui que são lugares bonitos que temos aqui, ou então para a região serrana, que seja Petrópolis, enfim, aqui tem muitos lugares bonitos. Eu tinha que sair para esses lugares. Pegava minha família ali, vamos embora. Domingo, por exemplo. Só que, quando eu passei por esse período, eu falei, cara, se eu ficar saindo todo final de semana dessa forma, tem seus custos. Então eu preciso parar. Eu parei 100%? Não. Eu passei a sair, ao invés de todo final de semana, eu passei a sair uma vez ao mês. Então eu escolhi o primeiro domingo do mês ali e saía. Mas foi necessário. Porém, doído. E todos os meses eu consegui sair uma vez só? Não. Tinha meses que eu escorregava, falava, não tô aguentando, esse final de semana vamos. Mas tudo ainda dentro de algum controle. Entende? Então, para mim, esse assunto ele é gigantesco. Ele é importantíssimo. Essa ideia de você olhar para a sua situação em concreto, sem, sabe, sem muita fantasia. Olha para a tua situação em concreto e analisa o que eu preciso fazer para poder desfrutar lá na frente de algo, mais uma vez, concretamente falando, bom, saudável financeiramente. Então, para hoje, para pensar nisso, anota. Se eu for te dar o passo a passo, nada mais é do que para tudo, não gasta R$1 na padaria que seja, parou. Abre ali tua fatura de cartão de crédito, vê quanto tu tem na conta, olha tudo isso, anota. Anotou? Vê teus gastos, vê o que precisa gastar, vê o que é essencial, o que dá para cortar, faz todo esse balanço. Equacionou tudo isso, que é depois desse cálculo, né? Você equaciona ali, você vê qual é a formulazinha para você ficar mês a mês. Então, por exemplo, se hoje você ganha 5 mil e tá gastando 7, é sinal de que você tem que cortar até que essa equação feche em 5 com 5 no mínimo, pelo menos, né? E de maneira prioritária, que feche de 4 de gasto para 5 que você ganha, para pelo menos sobrar 1.000. Mas se não conseguir, você faça de 5 para 5 mesmo. Ganho 5 mil, gasto 5 mil, mas pelo menos isso aí é o limite. E naturalmente você tem contas a pagar, essas não vão ser essas contas fixas, né? Normalmente isso aí provavelmente é fatura de cartão, parcelamento, coisas do gênero. E aí essas coisas vão diminuindo com o tempo. Então passou 5 meses, ao invés de estar gastando esses 5, você já está gastando 3, 3,5, dependendo de como você parcela outras contas, às vezes até menos. Então depois desse processo, aí sim novamente você pode voltar a usufruir dessa organização financeira. Bom, para o vídeo de hoje era isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você tem algum complemento para fazer, não se esqueça de comentar aqui abaixo para a gente poder trocar uma ideia, para a gente conversar sobre isso. Muito obrigado e tchau, tchau.